Ao longo de Breaking Bad, o Walter White precisou contar muitas mentiras para manter o seu império sem que ninguém desconfiasse. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Todas as mentiras que o Walter White contou em Breaking Bad. Bom, meu nome é Vitor Hugo e a primeira mentira que o Walter White contou foi que ele comprava maconha do Jesse. Quando o Walt começou a cozinhar metanfetamina, ele começou a agir meio estranho, ele começou a ficar esquisito e ele sempre se atrasava para chegar em casa. E a Skyler percebeu isso e começou a perguntar pro Walt o que estava acontecendo, por que ele tava esquisito, por que ele sempre chegava tarde em casa. Às vezes o Walt chegava, a Skyler já tava até dormindo. E o Walt sempre desconversava, o Walt sempre inventava uma historinha falando que ficou na escola até tarde corrigindo prova, sendo que na verdade ele tava se atrasando, ele tava esquisito, porque ele tava cometendo crimes junto com o Jesse, ele tava cozinhando cristal junto com o Jesse, então às vezes ele se atrasava por isso. Mas quando o Jesse liga pra casa do Walt, a Skyler dá uma verificada no registro de ligações do Walt e vê que o Jesse ligou pra ele, ela fica meio sem entender, ela percebe que não faz sentido o Walt manter conexão com o Jesse, porque por mais que o Walt tenha dado aula pro Jesse, cara, os dois não mantinham contato e não faziam sentido eles continuarem se falando. Então a Skyler vai questionar ele, ela pergunta: Walt, por que o Jesse fica te ligando, por que você mantém contato com ele? Então nesse momento o Sr. White tem a ideia de falar que ele apenas comprava maconha com o Jesse. Cara, essa ideia aqui foi genial, porque por mais que seja uma parada absurda que não batia com o Walt, é muito menos absurda do que falar a verdade. Pô, pra Skyler é muito mais tolerável saber que o Walt tá fumando maconha do que produzindo cristal, produzindo metanfetamina. Quem é esse Jesse Pinkman pra você? Ele vende erva pra mim. Ele te vende erva? Maconha, é? Não muito. Porque, na verdade, o Jesse nunca vendeu erva pro Walt, mas o Walt fumou a erva do Jesse uma vez e é uma cena engraçada que o Jesse chega: que é isso, Sr. White? Você tá mudado mesmo, hein? Você fumou maconha? É? Que isso, velho? Você fumou minha maconha? Essa cena é engraçada, cara. Você, maconheiro, vai morrer daqui pro Natal. Tá fumando maconha? Ah, meu Deus. Peraí, essa aí é a minha maconha? E a segunda mentira do Walt é que a Gretchen e o Elliot estão pagando o tratamento dele. Quando o Walt recebe seu diagnóstico de câncer, ele meio que decide que não vai fazer o tratamento. Em primeiro lugar, porque ele tá cansado de viver. E em segundo lugar, porque o tratamento é muito caro. Lá fora, lá nos Estados Unidos, não existe SUS não. Ou ele paga ou morre. Só que a Skyler queria fazer de tudo pro Walt fazer o tratamento contra o câncer. Então ela foi lá, conversou com a Gretchen e com o Elliot, explicou toda a situação. E pra quem não lembra, esse casal Gretchen e Elliot são dois multimilionários e o Walt fundou uma empresa com eles lá no início, quando eles começaram. Só que o Walt vendeu a parte dele por 5 mil, só que depois disso a empresa deslanchou e eles ficaram multimilionários e o Walt ficou lascado sendo somente um professor. Eu sou burro, né? Eu sou um burro. Então a Skyler foi lá, conversou com eles, explicou toda a situação. E como esse casal realmente gostava do Walt, esse casal realmente tinha apego com o Walt, eles se ofereceram para pagar o tratamento. Só que o Walt não aceitou, porque ele se sentiria muito inferior caso tivesse outras pessoas, outros adultos, outro homem pagando o tratamento dele e ele viu aquilo como esmola. Então ele decidiu continuar produzindo metanfetamina para pagar o tratamento. Só que ele não podia falar a verdade para Skyler. Ele não podia falar: Skyler, tô fazendo droga para pagar meu tratamento. Ele não podia falar isso, então ele inventou uma mentira pra Skyler dizendo que sim, ele tinha aceitado que a Gretchen e que o Elliot pagassem o tratamento dele. Isso aqui mostra muito sobre o ego do Walter White, como que ele não queria ser visto como inferior e ele não quis aceitar essa ajuda porque ele viu aquilo como uma esmola. Ele preferiu cometer crime, fazer maldade, produzir cristal do que aceitar que uns amigos dele, uns antigos sócios dele pagassem o tratamento de câncer dele. E outra mentira que o Walt conta em Breaking Bad é que ele teve um surto psicótico. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou te pedir pra você se inscrever aqui no canal pra você acompanhar todo o conteúdo de Breaking Bad que eu posto aqui. Quando o Tuco sequestra o Walt fica desaparecido por alguns dias e todo mundo fica maluco querendo encontrar o Sr. White, porque não faz sentido um professor de química com câncer, um cara normal, tá desaparecido. E depois que o Walt consegue escapar do Tuco, ele tá livre, só que ele tem um problema. Como que ele vai explicar pra
todo mundo o que aconteceu nesses dias que ele ficou desaparecido. Na cabeça do Walt era uma situação inexplicável, porque ele ficou desaparecido lá com o Tuco sequestrando ele. E, cara, agora que ele tá livre, agora que ele pode reaparecer e voltar pra todo mundo, o que o Walt vai falar? Porque não faz sentido. Nada bate, ele era um cara com a vida muito comum. Pô, a Skyler poderia desconfiar de várias paradas, e a principal delas é que ele tinha uma amante, ou que sei lá, cara, era uma parada muito absurda e o Walt precisava de uma forma de explicar aonde ele tinha tido estado, aonde ele tava naqueles dias que ele ficou desaparecido. Então, depois que o Walt fugiu do Tuco e ele precisa reaparecer pra todo mundo encontrar ele tem a ideia de aparecer pelado no mercado e dizer pra todo mundo que ele teve um surto psicótico, que ele não lembra de nada desses dias que ele ficou desaparecido. E aqui realmente o Walt teve sangue frio de aparecer no mercado pra todo mundo acreditar que ele não tá bem da cabeça, porque, como eu já disse num vídeo anterior, qualquer pessoa que aparece pelada em qualquer lugar, qualquer pessoa que anda pelada na rua, infelizmente, não tá bem da cabeça, não tá batendo biela, tá ficando maluco. Esse cara é meio louco. E nesse momento o Walt decidiu mentir pra todo mundo, dizendo que ele teve um surto psicótico, dizer que ele não lembra de nada, coisa que é mentira, sendo que o Tuco tinha sequestrado ele, não tinha como ele explicar a relação dele com o Tuco e por que o Tuco sequestraria ele, um professor de química, um cara normal aí da vida que só dá aula no ensino médio. E outra mentira que o Walt contou foi quando ele ficou 4 dias fora. Quando o Walt começa a achar que o câncer dele tá piorando e que ele tem pouco tempo de vida, ele liga pro Jesse e chama o Jesse pra eles passarem 4 dias direto cozinhando cristal. E na cabeça do Walt, como ele tava achando que ia morrer, nesses 4 dias eles iriam produzir muita metanfetamina, produzir muito cristal, eles iam ganhar muito dinheiro e aí ele poderia morrer em paz, deixando muita grana pra família dele. Depois a gente descobre que o câncer dele não tava piorando coisa nenhuma, era só uma infecçãozinha básica lá, uma infecçãozinha besta. Mas como o Walt ainda não sabe que não é nada grave, ele e o Jesse vão lá pro deserto e passam 4 dias cozinhando metanfetamina. Só que o Walt precisava inventar uma mentira, o Walt precisava inventar uma história pra poder explicar pra Skyler aonde ele estaria nesses 4 dias que ele não estaria em casa. Então, ele tem a ideia de falar que ele vai visitar a mãe dele, porque ele tá achando que vai morrer e ele quer se despedir da mãe dele. Na verdade, eu pensei em visitar minha mãe. Então, mais uma vez aqui, o Walt contando mentira pra sua esposa. Até porque ele não podia falar a verdade. Ele não podia falar pra Skyler que ele passaria 4 dias fora porque ele tava produzindo droga. Então, ele decidiu falar que ele ia passar 4 dias visitando a mãe dele. Cara, o Walt gosta de contar uma mentirinha. E outra mentira que o Walt contou é que ele só tinha um celular. Quando o Walter White se tornou um criminoso, ele começou a usar 2 celulares, um celular pra família e o outro pro crime. Só que a Skyler começa a desconfiar que o Walt possivelmente tem 2 celulares. Isso é meio estranho, porque se ele tem 2 celulares, significa que ele tá querendo esconder alguma coisa dela. Só que a Skyler desconfia ainda mais desse segundo celular secreto, porque naquele dia que o Tuco sequestrou ele, antes do Walt sumir, ele recebeu uma ligação. E a Skyler se lembra vividamente do celular do Walt tocando, dele atendendo o celular e depois desaparecendo. E quando o Walt sumiu, a primeira coisa que o Hank e a galera da polícia fez foi verificar o registro de ligações do Walt pra ver quem ligou pra ele. E adivinha, no número oficial do Walt não tinha nenhuma ligação, não tinha tido nenhuma ligação naquele horário. Logo, todo mundo já deduziu que o Walt tinha 2 celulares. E aí a Skyler continuou enchendo o saco do Walt, perguntando sobre aquela ligação que ele recebeu antes de desaparecer, quem tinha ligado pra ele naquele dia, por que não tinha registro daquela ligação, ou se ele tinha outro celular. Então o Walt decide inventar outra mentira, o Walt decide inventar outra história. Ele diz que aquilo que a Skyler ouviu não foi uma ligação, mas sim um alarme que o Walt deixou ligado pra ficar tocando e lembrar ele de tomar todos os remédios que ele precisava tomar pra Em primeiro momento, a Skyler até acredita ali, meio sem jeito, mas depois ela acaba descobrindo que o Walt tem 2 celulares, expulsa ele de casa e... Cadê seu celular? Seu celular você trouxe? Qual deles? É até meio engraçado perceber que a maioria das mentiras que o Walt conta é pra Skyler. Porque você é um mentiroso, Walt. 2 celulares você tem. Antes da sua cirurgia, perguntei se tinha levado o seu celular e você disse... Qual deles? Aí eu perdi no argumento.
E outra mentira que o Walt conta em Breaking Bad é que ele não envenenou o Brock. No auge dos conflitos entre o Walt e Gus, o Walt toma uma decisão absurda que é envenenar o Brock. E o Brock é filho da namorada do Jesse e o Jesse gostava muito desse molequinho. É o menino de papai, é? E o Walt envenenou o Brock pro Jesse pensar que foi o Gus e, consequentemente, o Jesse ficar contra o Gus. Porque nesse momento o Gus queria muito matar o Walt e o Gus estava muito coladinho com o Jesse. O Jesse estava trabalhando com o Gus, o Jesse estava andando junto com o Gus. Então meio que o Walt estava sozinho nessa, tava todo mundo contra o Gus. E como o Gus não deixava o Walt chegar perto dele, o Walt começou a ver no Jesse a oportunidade perfeita para poder matar o Gus. Só que o problema aqui é que o Jesse não mataria o Gus, porque eles estavam se dando bem, o Jesse estava trabalhando com o Gus e percebendo que possivelmente ele é uma boa pessoa e que a pessoa ruim realmente é o Walt. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá. Então o Walt vai lá e envenena o Brock. O Walt tem coragem de envenenar uma criança. E na mesma hora o Jesse já acha que foi o Walt, vai lá na casa do Walt, coloca a arma na cabeça dele e fala: você que envenenou o Brock, eu sei da verdade, você que envenenou o Brock pra eu ficar contra o Gus. E nesse momento o Walt começa a negar, o Walt começa a mentir dizendo que ele não envenenou o Brock, que isso é um plano do Gus pro Jesse ficar contra o Walt, sendo que na verdade é o oposto, o Walt que envenenou o Brock pro Jesse ficar contra o Gus. Só que o Walt mente, o Walt nega, o Walt diz que não foi ele que envenenou o molequinho. Mas na realidade, realmente foi o Walt que fez isso, mas ele mente dizendo que não foi ele, que foi o Gus. E cara, que absurdo, cara, ter coragem de envenenar uma criancinha inocente. Pô, uma criança não tinha nada a ver com aquilo tudo e o Walt foi lá e envenenou ele. E outra mentira que o Walt conta é que ele não está em perigo. Depois que a Skyler fica sabendo da morte do Gale, ela começa a encher o saco do Walt, novamente, e dizer que esse mundo do crime é perigoso, que aquilo não é pra qualquer um, e que a melhor coisa que o Walt pode fazer é parar, é largar de vez essa vida do crime. E a Skyler fica batendo na tecla e insistindo que o Walt tá em perigo. E nesse momento surge uma das cenas mais famosas de Breaking Bad, que é o Walt dizendo pra Skyler que ele não tá em perigo, mas que ele é o perigo. Eu não estou em perigo, Skylar. Eu sou o perigo. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. E como a Skyler sabia como tinha acontecido a morte do Gale, que alguém foi lá, bateu na porta dele, quando ele abriu, essa pessoa deu um tiro nele, ela ficou com medo de que o mesmo acontecesse com o Walt e começou a falar: Walt, toma cuidado, isso é perigoso. E aí o Walt diz que não tem risco nenhum dele abrir a porta e tomar um tiro, porque ele é o cara que dá o tiro. Ele é o cara perigoso, ele não é o cara que tá em perigo, sendo que, na verdade, isso é uma mentira absurda. Um cara abre a porta e leva um tiro e acha que farão isso comigo? Não. Eu sou o cara que bate. O que ele é? Porque nesse momento o Gus tá doido pra matar ele. O Gus só não mata o Walt porque só o Walt sabe produzir uma metanfetamina boa e de qualidade. O Gus só tá deixando o Walt viver pela grana que o Walt faz ele ganhar. Então nesse momento o Walt mente pra Skyler dizendo que ele não tá em perigo, mas que ele é o perigo, e essa parada é uma mentira, porque ele realmente tava em perigo, porque nesse momento o Walt não era perigoso, ele ainda não tinha poder e, cara, ele tava correndo o risco de a qualquer momento o Gus mandar alguém matar ele. Eu vou matar a sua esposa. Eu vou matar o seu filho. E eu vou matar a sua filha. Eu quero espalhar maldade. Então quando o Walt diz: eu não estou em perigo, Skyler, eu sou o perigo, é uma mentira, é um mentirosinho de cara lavada, ele só tava enganando a esposa pra ela ver ele com bons olhos e parar de encher o saco, porque nisso a Skyler era profissional. Skyler é profissional em encher o saco. E outra mentira do Walt é o desabafo sobre o seu casamento. Quando a polícia começa a investigar e chegar muito perto de descobrir toda a operação, de descobrir a real identidade do Heisenberg, o Walt tem a ideia de colocar uma escuta no escritório do Hank. Porque nesse momento o Hank era o chefe lá, então o objetivo do Walt era colocar a escuta no escritório do Hank para ele saber de tudo, para ele saber de todas as informações, e quando a polícia estivesse investigando, qualquer paradinha eles já saberiam. Então o Walt vai até o escritório do Hank e começa a desabafar sobre o seu casamento, sobre como ele tá triste, e nesse momento ele começa a chorar. E cara, no momento que o Walt começa a chorar, o Hank sai da sala, e essa é a oportunidade perfeita pro Walt colocar uma escuta ali atrás de um porta-retrato. Só que aqui o momento de mentira do Walt é com aquele desabafo onde ele reclama que tá sozinho, que a família tá desestruturada, porque nesse momento a grande real é que o Walt não liga, o Walt não tá nem aí. Então aquele desabafo, todos aqueles problemas,
problemas que ele comentou com o Hank, que ele tá muito triste. Cara, aquilo tudo é mentira. O Walt só fez esse desabafo pra ele chorar e ele sabia que o Hank ia ficar sem jeito de ver um homem chorando e o Hank sairia da sala e seria a oportunidade perfeita pro Walt colocar as escutas ali. E, cara, o Walt mente pra caralho. Porque toda essa parada acontece na 5ª temporada. E na 5ª temporada, o Walt não tá nem aí mais pra nada, ele só quer dinheiro e poder. Que se dane Skyler, que se dane Walt Jr., que se dane Holly. O Walt só quer grana, dinheiro e poder. Não, grana e dinheiro é a mesma coisa, né? Burro, 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 incompetente. E outra mentira que o Walt conta é sobre o cheiro de gasolina. Quando o Jesse descobre que quem envenenou o Brock foi o Walt, ele fica muito puto e ele decide que vai colocar fogo na casa do Walt. E o Jesse chega lá e começa a jogar gasolina em tudo, ele só não bota fogo porque nesse momento o Hank chega lá e leva o Jesse pra ser testemunha dele pra eles conseguirem prender o Walt. Mas como o Jesse não colocou fogo, a casa do Walt ficou fedendo a gasolina. E quando a Skyler chega em casa e vê que a casa tá fedendo gasolina, ela começa a perguntar pro Walt o que aconteceu e por que a casa tá com aquele cheiro. Só que o Walt não pode falar a verdade pra Skyler. O Walt não podia falar que alguém chegou lá jogando gasolina com o objetivo de queimar tudo, porque nesse momento ele queria que a Skyler entendesse que tava tudo bem, que tava tudo tranquilo e que o Walt não tinha nenhum problema. Então ele inventa a mentira de que quando ele tava abastecendo o carro, a bomba de gasolina estourou e sujou ele tudo de gasolina. Então aquele cheiro que a Skyler tava sentindo de gasolina não era na casa, mas sim no Walt e nas roupas dele. Problema na bomba? Eu tava lá enchendo o tanque, como eu já fiz umas 1000 vezes, e de repente eu ouvi, sabe, um clique. Então eu puxei a mangueira pra guardá-la e de repente eu escutei assim, olha, puf! De repente lá estava eu, coberto de gasolina, sabe? E a próxima mentira que o Walter White conta é a falsa confissão. Quando o Hank descobre que o Walter White é o Heisenberg, ele não tem provas o suficientes pra conseguir prender ele. E aquilo tudo ainda seria meio suspeito, porque vamos pensar, o Walt era cunhado do Hank, o Hank passou 2 anos investigando e nunca descobriu que o Walt é o Heisenberg. A galera da polícia ia achar que o Hank tava inventando história, que o Hank passou esse tempo todo encobertando o Walt, então ele realmente precisava de provas concretas, de coisas verdadeiras pra poder provar pra todo mundo que o Walt é o Heisenberg, que ele nunca teve envolvimento com aquilo tudo. Então o Walt decide fazer um acordo com o Hank e diz que vai gravar um vídeo confessando tudo, confessando toda a culpa, pro Hank poder entregar pra polícia, prender o Walt e não ter envolvimento nenhum com aquilo tudo. Ele grava um vídeo dizendo que o Hank forçava ele a cozinhar cristal, que foi o Hank que matou o Gus, que o Hank pagou o próprio tratamento dele com o dinheiro do crime e pior, que o Hank era todo o chefe daquelas paradas criminosas e do comércio e produção de metanfetamina. E o Hank fica sem acreditar quando ele vê aquela gravação do Walt inventando as mentiras absurdas, colocando toda a culpa nele de forma mentirosa, porque o Hank nunca teve envolvimento e o Hank nunca sequer suspeitou que o Walt era o Heisenberg, que o Walt que estava cometendo todos aqueles crimes. Hank está construindo um império de cristal há mais de 1 ano e usa a mim como seu químico. Logo depois do meu aniversário de 50 anos, ele me perguntou se eu usaria meu conhecimento em química para fazer metanfetamina. E outra mentira que o Walt sempre contava é que ele fazia tudo pela família. Talvez a mentira que o Walt mais contou em Breaking Bad foi que ele sempre fez tudo pela família dele. Desde que o Walt começou a cozinhar cristal, ele dizia que ele só fazia isso pra poder deixar dinheiro pra família dele e que todas as decisões erradas que ele tomava era pela família dele, era pra fazer o bem pra família dele. E no início, isso pode ter até sido verdade, mas conforme as temporadas de Breaking Bad foram acontecendo, o Walt parou de fazer essas paradas pela família e começou a ser movido por dinheiro e poder. E Breaking Bad teve um total de 62 episódios e em 61 episódios o Walt repetia, o Walt batia nessa tecla de que era tudo pela família. Mas no último episódio de Breaking Bad, na última conversa entre o Walt e Skyler, ele admite pra Skyler que ele não fazia aquilo pela família, mas sim por dinheiro e poder e que ele gostava e era muito bom naquilo. Então todo esse papinho de que ele fazia tudo pela família, em primeiro momento, pode até ter sido verdade, mas, pô, depois o Walt realmente admite que ele fazia aquilo por dinheiro, poder, porque ele gostava daquilo e porque ele era bom e porque tudo aquilo fazia ele se sentir vivo. Eu fiz isso por mim. Eu gostava. Eu era bom nisso. Eu me sentia vivo. Então, pra mim, essa parada de que ele fazia tudo pela família é realmente a maior mentira
de Breaking Bad e que ele bate na tecla em 61 episódios. Só lá no episódio final, na última conversa do Walt, ele admite toda a verdade, ele admite que fazia tudo por poder. E o Walt inventou muita mentira em Breaking Bad, tipo, 70% dessas mentiras, ou até mais, foi pra Skyler, porque a Skyler queria saber de tudo, a Skyler ficava perguntando muita coisa e ele precisava contar umas histórias e inventar umas mentiras pra ela. Agora eu vou te falar o seguinte, se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou te agradecer muito, eu fico muito feliz de você ter assistido até o final. Eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal e para você deixar o like nesse vídeo, caso você tenha gostado, que eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal, um grande abraço e falou!